nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos e irmãs do Carmelo Secular e todos que nos ouvem. Hoje, 3 de março, terceiro domingo da Quaresma, o Evangelho ajuda-nos mais uma vez e nos recorda da importância desse tempo litúrgico, um tempo de conversão e de renovação, mas uma verdadeira e autêntica renovação não se dará se não realizarmos corajosamente uma revisão da nossa própria vida, da qualidade da nossa oração e do quão íntimos estamos do nosso Senhor Jesus, do quanto a nossa vontade está em sintonia com a dele. O Evangelho de hoje é riquíssimo. Trata-se de João, capítulo 2, versículos 13 a 25, que nos diz que Jesus um dia subiu ao templo de Jerusalém. Ali encontrou gente que vendia, falava alto. Eram vendedores e também cambistas. Ele indignou-se, fazendo com umas cordas um chicote, expulsando todos do templo, com as ovelhas e os bois. O texto descreve que Jesus espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou suas mesas, dizendo: "Tirai daqui estas coisas, parai de fazer da casa de meu pai um mercado." Esta reflexão é de tamanha importância que é descrita pelos 4 evangelistas, sendo que nos sinóticos se acrescenta: "Está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um covil de ladrões." Sabemos o quanto nosso Senhor foi perseguido, ultrajado, insultado, flagelado e crucificado, permanecendo na linguagem do silêncio, do amor. Mas, ao ver o local do encontro entre Deus e a humanidade sendo ameaçado, é consumido de zelo amoroso. Ele diz: "O zelo por tua casa me devorará." Recordaram-se os discípulos em João 2,17. O cardeal Raniero Cantalamessa, ao refletir sobre este evangelho, afirma: a purificação do templo é um gesto messiânico. Quer indicar o início de um novo tempo escatológico, em que são oferecidas finalmente a Deus as ofertas como convém, e se adora a Deus em espírito e verdade. Gabriel de Santa Maria Madalena também comenta sobre a liturgia de hoje. Ele diz, abre aspas, "Israel não foi coerente com a fidelidade prometida no sinal. Muitos foram os desvios, os abandonos, as traições. Era necessário que Jesus viesse restaurar a lei antiga, completá-la, aperfeiçoá-la, sobretudo no sentido do amor e da interioridade. Sob esta luz, deve-se considerar o gesto ousado de Jesus ao expulsar os vendilhões do templo. A religião não pode servir de apoio aos interesses egoístas e ambiciosos. Jesus purificou o templo na véspera da Páscoa dos judeus. E a Igreja, ao aproximar-se da Páscoa dos cristãos, repete o gesto, convidando os fiéis a purificar o templo do próprio coração, para que ele suba a Deus mais puro. Fecha aspas. É tempo de refletir, não apenas nas nossas igrejas, mas no nosso castelo interior.
no templo do Espírito Santo que somos nós. Como está o nosso espaço de encontro com o Senhor? Como está o nosso templo interior? O Senhor Jesus, nosso Deus libertador, adverte-nos para que uma casa de oração não se transforme num covil de ladrões. E quantas coisas têm, de fato, nos roubado dos braços de Deus? Quantas buscas vãs, desejos desordenados, vícios, redes sociais, que têm roubado do nosso tempo, o nosso silêncio interior, impedindo-nos de estar a sós com aquele que sabemos que nos ama. Quantos e quantos vendilhões estão em nosso templo interior, roubando-nos do essencial que é Deus? Como nos escreve São João da Cruz, o que não se deixa levar pelos apetites, voa ligeiro segundo o Espírito, tal como a ave a que não faltam penas. Permita que nesse tempo quaresmal, Deus faça em sua vida essa purificação interior. Que o Senhor nos dê a graça de expulsar a tantos vendilhões, tantos ladrões do nosso templo interior, para que livres possamos adentrar no abraço do amor eterno e trinitário do nosso Deus. Ore comigo. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.